Oiê, poros dilatados. Você sabe como cuidar? Meu nome é Joyce Rodrigues. Eu vou deixar aqui embaixo meu Instagram, me siga lá. E olha, se você gosta de saber um pouco mais sobre rotina skincare, sobre pele, cuidados com acne, rosácea, me acompanha lá no Instagram, que lá eu tenho muitos conteúdos direcionados para vocês. Vamos lá! Quando a gente fala de poros dilatados, será que é tão difícil a gente conseguir gerar resultado? Vamos entender um pouquinho mais? Prestem atenção. Primeiro a gente tem que entender o que é um poro, o que é um poro normal, o que é um poro dilatado, para a gente conseguir aí diagnosticar e ter uma rotina muito mais saudável. Mas existem alguns fatores que aumentam a predisposição a você ter poros dilatados. Confiram aí nesses slides. Olha só, vida sedentária, como é a sua? Gosta de um sofá? Ou você é praticante de exercício? Porque uma vida sedentária, ela realmente tem uma predisposição maior a você ter aí mais poros dilatados. Poluição, a poluição ataca diretamente a questão do aumento de produção de sebo. A gente tem o estresse. Quando a gente tem picos de cortisol na nossa pele, a gente tem um aumento da produção de sebo e, consequentemente, se eu tenho um aumento, eu começo a ter um desequilíbrio em nível de superfície e o poro dilatado fica muito mais evidente. Nós temos medicamentos que acentuam, sim, essa produção de óleo mais exagerada, né? Então a gente tem um sebinho lá e aí esse poro fica mais evidente. Cigarro, dieta rica em açúcar. Então, se você é amante aí de chocolate, açúcar e tá gritando seus poros dilatados, prestem atenção e equilibre a sua alimentação. E, gente, sono, como é importante o sono na nossa rotina. Por quê, Joyce? Porque o sono é reparador, a gente tem produção de alguns hormônios, da meia-noite às 2 da manhã a gente produz melatonina, e aí você passou desse período, é irreversível. Lembra quando sua mãe falava, olha, não chega muito tarde, e aí você falava, eu durmo na manhã o dia todo, não, o sono não consegue ser recuperado, e ela estava certa. Ela não imaginava quais eram os hormônios que você não ia ter mais, mas ela estava corretíssima. Vamos entender um pouquinho sobre mecanismo de ação. Quando vocês olham para esse slide, o que você vê? Ah, ok, Joyce, então um poro dilatado eu posso ter um processo de inflamação, posso ter uma flacidez, tenho proliferação de bactérias, hipersecreção sebácea e hiperqueratinização? Isso são todos mecanismos de ação que são facilitadores e fazem com que realmente você tenha esse poro mais aberto. Então, a pessoa que tem um poro aberto, ela pode ter aí esses braços, né? Esses tópicos que ela precisa sempre pensar qual é a forma melhor dela conseguir gerar resultado. E aí a gente vai para a característica, como é essa pele? Quem tem poro dilatado, geralmente, qual é a característica, né? Ela tem uma oleosidade excessiva, então é uma pessoa que não tem pele seca, mas isso, gente, não é uma regra, existem sempre as exceções, ok? Mas sim, quem tem poro dilatado tem mais excesso de oleosidade. Tem uma predisposição a ter mais acne, por exemplo, pode ter comedão fechado, pode ter pontinhos mais branquinhos e esses ósseos mais frouxos. Então a gente sempre fala que um poro dilatado depende aí de N fatores, né? Que eu já falei um pouquinho para vocês, os fatores externos que aumentam essa predisposição. Agora, o tamanho do poro, né? Como a gente consegue identificar? Olha isso, o tamanho do poro é principalmente devido à sua genética e à questão hormonal. E tem outra questão, como você cuida, né? Como que você faz a sua rotina skincare? Por quê? A pessoa tem poro dilatado, mas ela não tem uma rotina skincare, ela não usa nada. Ou ela usa só protetor solar. E aí ela não compra o protetor solar adequado para a pele dela. Você compra um protetor solar para uma pele mais seca? Não é para o seu tipo de pele. Você sabia que existe protetor solar específico para trabalhar poro dilatado, ao mesmo tempo te proteger? E aí você consegue, olha, ter vários mecanismos em um único produto. Agora, qual é a estratégia? Pensa bem, Joyce, tem um poro dilatado. Eu vim assistir o seu vídeo porque eu quero saber qual é a melhor estratégia para eu ter uma rotina skincare adequada. Então preste atenção nesse slide.
Primeiro, a gente tem que trabalhar o fechamento desse poro, porque ele está mais largo. Segundo, eu tenho que reduzir essa oleosidade que está excessiva. Vamos diminuir um pouquinho, porque lembre-se, a nossa pele, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, o fato é que é sempre equilíbrio, né? Não a gente tirar drasticamente aquela oleosidade. Eu preciso estimular colágeno. Pense comigo, que esse poro, ele tem um afrouxamento. Por isso que ele é mais aparente, enquanto das outras pessoas está bem fechadinho. E o que a gente faz para estimular diretamente esse poro? A gente pode estimular mais colágeno naquela região para esse poro também se contrair. E a gente tem a uniformidade. Tem pessoas que têm poro dilatado e a renovação celular dela é tardia. O que é isso, Joyce? A pele nossa demora 21 a 28 dias para se autorrenovar. Então, se você pensar bem, você está lá linda, maravilhosa. Passou 21 dias, a sua pele vai descamando e vai nascendo uma pele nova. Geralmente, quem tem poro dilatado passa de 21 dias, vai para 30, 40, ela não se renova. Então, a gente precisa melhorar esse turnover celular. Analisar essa estratégia? Fechamento, redução de oleosidade, estimular colágeno e uniformizar essa pele. Como que você consegue fazer isso? Um único produto? Gente, pensa bem, não existe milagre, né? Não existe uma receita caseira específica que você vai passar e que o seu poro vai contrair e aí vai ficar para sempre. Não. Existe toda uma estratégia por trás que a gente chama de uma rotina skincare. Se a gente tem melasma, a gente tem que ter uma rotina. Se a gente tem acne, tem que ter uma rotina. Se eu estou trabalhando gordura localizada, eu tenho que ter uma rotina. E o poro dilatado não é diferente. Então você precisa ter uma rotina específica. E aí, algumas dicas que eu dou para vocês de dia. O que você pode aplicar de dia? Por exemplo, eu estou te mostrando esse sabonete que é o Acnediol. Ele é um gel concentrado. Por que eu particularmente falo dele? Uma, porque acredito. Segundo, porque ele tem ativo selecionado que você pode depois buscar informações sobre ele, tá? Que é o EPS-CA-PUR e a niacinamida. A niacinamida, inclusive no meu Instagram, tem vários estudos ali que eu coloco para você entender que a niacinamida ela age no melasma, a niacinamida controla a acne e ela ajuda em excesso de oleosidade. Então sim, é um gel, ele deixa de ser um sabonete, passa a ser um gel que trabalha microbiota, que trabalha todo o controle de oleosidade e um poro dilatado. E o EPS-CA-PUR é aquele que vai trabalhar toda a sua microbiota. Joyce, eu estou escutando tanto de microbiota, mas eu entendia que era microbiota intestinal. Você está certa, existe a microbiota intestinal, mas existe a microbiota da sua pele, existe a microbiota do seu couro cabeludo, por exemplo. E o que é isso? A gente tem bactéria, a gente tem fungo, todo mundo ali é amigo nosso, quando ele está em equilíbrio. Quando ele entra em desequilíbrio, eles ficam todos nervosos e aí algumas produções são mais exageradas ou menos exageradas. Qual é o nosso papel? Equilibrar. O EPS-CA-PUR, ele age no equilíbrio da microbiota. Então é um gel que vai trabalhar acne, melasma, quem tem rosácea e quem tem poro dilatado. Qual é o princípio? Lavei o rosto. Tenho que usar um produto específico de dia? Claro, gente. Lembra que eu falei que não existe milagre? Por isso que a gente tem que trabalhar alguns pilares. Eu indico o Acnediol dia. Por quê? Olha esse arsenal que existe dentro de um único produto. Salicílico pode usar de dia desde que você use um protetor solar. Ele vai agir para controlar a oleosidade. Se tiver alguma bactéria ali, ele controla. A niacinamida para excesso e barreira cutânea. Zinco controla a oleosidade. Tá vendo esses dois carinhas aí, ó? Perrifinil e sebocitine. Perrifinil, primeiro, ele age em 3 pilares. Produz colágeno, diminui sebo e acelera o turnover. E aí ele fecha esse poro. E tem o sebocitine, que olha que inteligente. Foi adicionado nessa formulação porque ele age diretamente no sebócito, para realmente controlar aquela célula que produz todo o sebo. E a gente tem o Matipuri, que é para retirar aquele brilho, sabe? Que geralmente a pessoa passou uma maquiagem e depois, pá, já tá brilhosa.
ele serve geralmente para a gente controlar todo esse excesso de oleosidade. E, gente, TGP2, cobre, zinco. Você imaginou ter mais de 10 ativos em um único produto? Então, ele consegue controlar e amenizar esse poro dilatado. E a indicação de dia é você, claro, gente, passar um protetor solar. A minha indicação é o fluido porque ele tem o perrifinil que age no fechamento do poro e ele tem também o luminicise que é como se fossem uns olhinhos na pele para trabalhar a renovação, para trabalhar a proteção da sua pele. Então é bem fluido, se adapta super bem até para homens, né, que tem uma dificuldade de usar protetor solar. Anotaram? Essa é a nossa estratégia de dia. E o que eu indico à noite para quem sofre com poros dilatados? Lavou o rostinho, também continua. O acne de all noite, esse vai renovar. Lembra que eu falei que quem tem poro demora para renovar essa pele? A gente vai acelerar esse processo. Então tem ácidos mais aí atraentes para esse processo. E eu indico muito, porque olha, quem tem poro dilatado geralmente tem uma deficiência em quê? Em colágeno, em proteína, né? Em questão alimentar. Então eu indico 2 suplementos aí. Primeiro eu indico porque ele tem zinco, selênio, niacinamida e ele tem o óleo de abacate que diminui esse processo inflamatório. E claro, gente, colágeno. Você ainda não toma colágeno? Deveria. Todo mundo a partir dos 25 anos já deveria introduzir peptídeos bioativos de colágeno. Agora, qualquer colágeno? Também claro que não. Né? Existem muito marketing por trás, mas o verdadeiro colágeno, o verdadeiro peptídeo, que tem estudos de biodisponibilidade após 1 hora de ingesta, é o Peptan. O Peptan é uma molécula que você tomou, 1 hora depois já cai na sua corrente sanguínea. E aí esse peptídeo nada mais é do que matéria-prima que o seu corpo precisa para você produzir quem? Proteína. Né? E Joyce, ele vai específico para a pele? Não, ele vai aonde o seu corpo mais necessitar. Mas chega na pele também. Então vai melhorar condições de unha, cabelo, quem, né, tem processo de queda, vai melhorar todas as condições de você ter uma reparação e esse fechamento desse poro. O que é bacana, né? O que eu acho que é um coringão. Joyce, o que eu deveria ter na bolsa para ser rápido? Eu sou uma pessoa que dinâmica, tenho excesso de oleosidade, preciso contrair meu poro. Gente, água dermatológica. Existe uma grande diferença entre água termal, água micelar e água dermatológica. A água dermatológica ela é rica em muitos ativos. A Matifique, ela além de reduzir poros, ela trabalha a sua microbiota e o excesso de oleosidade. Então é uma água que você aplica em cima do protetor, em cima da maquiagem ou até como prevenção, até antes também como passo zero da sua rotina skincare. Eu vou deixar em específico para que vocês tenham acesso a todos os ativos da formulação. E eu quero saber, você gostou? Gostou das dicas? Compartilha, deixa o seu comentário que eu quero saber se você aprendeu realmente qual é uma rotina ideal skincare para você ter o controle aí e ter esse fechamento desses poros. E não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.